Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson, estou aqui junto com meu amigo pastor César. Juntos nós queremos compartilhar algo que seja pertinente à sua vida, ao seu dia a dia, coisas de Deus que certamente vão te abençoar em nome de Jesus. Pastor César. Maravilha, pastor Wilson. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez. Isso é algo que a gente fica muito feliz, né? A gente conversa antes, né? E é o momento que a gente almeja. Expectativa. É uma expectativa, ansiedade. Mas é muito bom a gente poder bater esse papo toda semana, estarmos juntos. Quero te agradecer a você que já se inscreveu no nosso podcast. Continue seguindo, continue proclamando a palavra de Deus através do podcast, porque cada um que ouve é abençoado e você se torna também um abençoador. Então nós esperamos que você participe sempre do podcast, coloque lá o seu comentário. Queremos agradecer as pessoas que já têm participado, tem sido bacana. Obrigado pelo retorno e faça isso, compartilhe esse podcast, siga a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Mas agora, vamos lá, pastor, vamos ao nosso bate-papo da nossa semana. É um bate-papo hoje cabeça, profundo, porque complicadíssimo, porque não é fácil. Não é fácil. Nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. E a gente vai falar sobre algo que toda vez que eu penso, e já como pastor, como alguém que já atendeu, isso às vezes faz com que a gente, toda vez que olhe para esse tema, a gente se sinta desafiado, né? No mundo onde as pessoas dizem que preferem cachorros, animais do que gente, a palavra de Deus faz a gente olhar de maneira diferente. Então o nosso tema hoje é conexões, relacionamentos e como isto pode ser um instrumento de cura na nossa vida. Difícil de acreditar nisso, não é? As pessoas têm muita dificuldade, mas as conexões elas estão por toda parte. O pessoal fala muito hoje em dia de conexão através das redes sociais, mas não é o nosso assunto aqui. Nós queremos falar de conexões reais. Concretas, coisas que você pode pegar. E existem vários tipos de conexões. Existem as conexões bem feitas. Existem aquelas conexões que não seguem os protocolos. E tem as famosas gambiarras, não é? Que são as mais populares, as mais comuns. Mas eu diria, pastor César, que o pior mesmo nem são as gambiarras. O pior é você estar desconectado de tudo. Ou não acreditar mais nessas conexões. Para mim, isso é o pior de tudo. A gente gosta e a gente vê o que dá certo. Às vezes eu assisto no Instagram aqueles profissionais da área, por exemplo, da elétrica, que eles fazem aquelas conexões bonitas, tem uns equipamentos hoje que são fantásticos, né? Eu vejo aqueles painéis assim, tudo muito bem conectado. Você sabe que um serviço feito dessa maneira resulta em muito menos dor de cabeça no futuro. Então, conexões bem feitas entre pessoas dificilmente dão algum problema. Mas o problema é que as pessoas não fazem conexões bem feitas. Nós, como os bons seres humanos que somos, nós brasileiros, então, nós somos aquelas pessoas que promovem a conexão de qualquer jeito. Depois a gente vê o que dá. E dá no que dá. E dá às vezes num lugar que a gente não quer. Não tá. Então, essas conexões, como você disse no início, quando bem feitas, elas trazem cura para muitas das pessoas que estão nelas. Eu acredito nisso. E tenho visto isso
Não com muita frequência, para dizer a verdade. Mas eu acredito que elas possibilitam a cura das pessoas e até, em contrapartida, a desconexão, o não envolvimento, o não entrosamento, essa coisa da não convivência, a não comunhão, o que mais? Essas coisas todas alimentam o pior de nós. Deixa eu pegar o gancho, pastor, que eu tenho certeza que você vai falar, mas eu acho que é interessante. Às vezes quem está lá, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, e às vezes ele não tem a percepção de quanto isso está adoecendo ele. O pastor consegue dizer assim algumas características, algumas consequências negativas de quando as pessoas, elas ao invés de se conectarem, elas se desconectam? O que acontece quando alguém decide se anular? Então, na verdade, quando você se fecha para o outro, seja para o próximo, seja para Deus, você não está só criando assim, um muro de defesa contra as coisas que possam te machucar. Você também está se fechando para qualquer coisa boa que possa vir de fora. E é isso que às vezes ela não percebe, né? Então, isso adoece. Isso adoece, não é? E como eu estava dizendo, essas coisas acabam não gerando, elas acabam fazendo com que floresça o pior do ser humano, que é o egoísmo, a inveja, a avareza, a intolerância, o ódio, o preconceito, coisas do gênero. A pessoa vai ficando, porque tudo que vem de fora não presta. Até o que me cura. Entendeu? Então, essas coisas nos afastam do padrão para o qual fomos criados. Que padrão seria esse? A imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é aquele que se deu, que abriu, que fez tudo o que tinha. Que não precisava. Exatamente, fez tudo que é necessário para se conectar. Para se conectar. Porque a morte de Jesus nada mais do que isso, né? É a conexão direta de Deus com o ser humano. Entendeu? Então, eu acho que num dos nossos, eu não me recordo bem, mas talvez num dos nossos encontros aqui eu tenha até falado sobre isso, citado sobre aquela máxima que durante muitos anos eu tinha como certa na minha vida. Mudou. É aquela máxima que diz assim que antes só do que mal acompanhado. Durante muito tempo eu acreditei nisso como sendo verdade. Mas aí a gente precisa analisar o que a pessoa entende por mal acompanhado. Sim. Não é? Porque o que mudou ao longo de mais de 2 décadas, que tem sido o meu pastorado, eu tenho acompanhado muitas pessoas solitárias. E, na verdade, não é, o estrago que a solidão causa, a desconexão, essa coisa da pessoa, o estrago que faz na alma da pessoa é muito mais devastador do que a má companhia, vamos dizer assim. Não que não existam pessoas tóxicas, não que não existam isso. Eu não estou falando desse extremo, né? Perfeito. Porque às vezes a pessoa pode... Não é qualquer coisa, não é lógico. Existem os extremos, tudo que... a solidão é o extremo, por isso ela causa mal. É lógico que existem os relacionamentos tóxicos, abusivos, violentos. Não estou falando dessa coisa. Às vezes o sujeito é só um aproveitador. Ou ela só é uma aproveitadora. Então se fala, a família fala assim, mas está ali só para pegar o dinheiro. Tá, mas como a gente disse numa outra ocasião, há relacionamentos que são trocas.
Sim. Eu dou o que você precisa e você dá o que eu preciso. E, aliás, o princípio do relacionamento... É isso aí. É isso, é a troca. É a troca. E, às vezes, coisas que parecem estão erradas dão mais certo porque, pelo menos, são mais honestas. Exatamente. Né? Ela tá comigo por causa de dinheiro, tá. Eu tô com ela porque eu gosto. Né? Então, não, a gente não gostaria que fosse assim. Mas nós temos que lidar com a realidade da vida. Sim. A gente também não pode ficar em fábulas, né? Sonhando com um mundo ideal quando a gente vive no real. Sim. A utopia pode até existir, mas ela não pode nortear a vida de ninguém. Exato. Aquela história de foram felizes para sempre é uma grande mentira. Como diz, né? Vírgula. É porque é ali que começa a vida, ali que eles vão saber. Até ali foi tudo bonitinho. Mas a partir dali que é coisa que o dia a dia é que vai mostrar mesmo quem é quem nos relacionamentos. Mas no relacionamento não se trata só de relacionamento conjugal, né? Relacionamento em tudo. A vida gira em torno de relacionamento. Sim. Você sabe que tem uma pesquisa, e é uma das mais impressionantes nos Estados Unidos, falando sobre pessoas inteligentes e pessoas de sucesso. Né? E nessa pesquisa, eles colocaram, a conclusão foi a seguinte, que as pessoas de sucesso não são as mais inteligentes, são as mais bem relacionadas. Exatamente. Porque são as nossas relações, são as nossas conexões, quando a gente precisa, elas que são o suporte. A gente constrói a nossa vida. E quem decide ficar sozinho, se ilhar, como é que ele faz? E isso, durante um tempo, na vida, pode parecer bom. E realmente, às vezes, é fácil. Mas chega num ponto da vida que você começa a depender de pessoas. E se você não criou nada, você não tem. Nós falamos sobre isso um dia desses daí. Então, as conexões, os relacionamentos, as pessoas, eu vivo bem sozinho. Aí você vai ver o sujeito tem um cachorro, tem um gato, né? A pessoa tem... quer dizer, ela precisa de algo em que se apegar, não é? E aí, ao invés dela lidar com aquilo que é mais difícil, porque lidar é complicadíssimo. Ele prefere, às vezes, ter o cachorro. A gente, é fácil, né? O pastor Wilson adora pet, então ele gosta, então ninguém está falando mal de ter. Na verdade, a gente está dizendo o seguinte, quando você substitui pessoas por animais, você, na verdade, está indo pelo, às vezes, o caminho mais simples, ao invés de você lidar. Menos complicado, não é? Não tem discussão, não tem problema, não tem troco. Não tem. Não tem a devolutiva. Moeda. Não tem devolutiva. Então, é muito mais fácil esse tipo de conexão. Realmente, os animais, eles nos dão coisas que a gente espera que seres humanos nos deem. Sim. E o problema nosso aí começa com essa expectativa toda sobre a vida do outro. Sobre o outro em relação a gente. Nós que estamos nesse negócio da fé, eu falo, negócio não fica uma palavra muito boa, fui infeliz aqui, mas nessa coisa, essa jornada da fé, a gente vai descobrindo que essas coisas vão minando a vida das pessoas, porque a gente sabe que nós vivemos num mundo de gente imperfeita. Então, quando você coloca muita expectativa em cima dos outros, sobre coisas que nem mesmo você faria, a frustração é iminente. Essas coisas de você ficar mal, e não gostar, e achar que todo mundo não presta, que todo mundo faz isso, que todo mundo faz isso. Ué, inclusive a gente. Inclusive a gente. Porque a gente não consegue atender as expectativas. Não existe, pastor César, ninguém 100% perfeito. É por isso que as famílias são disfuncionais. A média normal é a disfuncionalidade. É disfuncionalidade, isso aí. Minha família... Eu desconfio, me perdoem, eu sei que existem talvez exceções, não é? Esse
nós estávamos conversando sobre um psicoterapeuta antes de começarmos aqui, o Larry Crabb, num dos livros dele, ele conta justamente sobre o filho mais velho dele. Ele que foi o psicoterapeuta, inclusive em casa, que sempre tratou, fez tudo como manda o figurino. Quer dizer, existe um protocolo, ele seguiu todos. Mas o filho mais velho dele foi expulso da faculdade. E aquilo, o mundo dele caiu. Como se eu fiz tudo certo? Os pais têm muito disso, né? Não foi isso que eu planejei. Então, não é só a conexão no nível conjugal, no nível familiar, no trabalho. Quando não há conexão, a coisa não vai. E não é esse o motivo porque muitas famílias têm se arrebentado? Estão doentes? Então. Que é esse ponto, em vez de eles entenderem que conectar, né, quando você conecta alguma coisa, primeiro que você está fundindo dois elementos, exatamente. Ainda que sejam iguais, mas eles estão cortados. E aquilo ali vai precisar de solda, aquilo ali vai precisar ser apertado, né? Você tem uma série de coisas. A gente trabalha com isso também. E a gente vê que tem um termo chamado clipar. Não sei se o pastor conhece. Não, já ouvi falar, mas... Clipar, na verdade, é uma ferramenta, hoje é um hidráulico ou não, mas que você pega e maceta o negócio. De tal forma que aquilo fica uma coisa só. Exatamente. E que, a partir disso, a qualidade de quanto mais aquilo estiver prensado, mais eficiência e energia passa. Só que, e isso é uma analogia que eu fiz um tempo, porque, pensa, para você se conectar, você precisa afinar algumas coisas, precisa desencapar, precisa tirar, tem todo um... Não é só chegar e unir. E unir. E aí é legal, né? Quando você só une duas coisas. Pensa 2 fios, você conectou só... Não fica, né? Não fica eficiente, vai escapar energia. Não tem jeito de você fazer assim com 2 fios e eles ficarem. Sim. Não tem. Eles não vão ficar. Ou você enrola um no outro, ou você solda um no outro, mas deixar só encostar ponta com ponta não vira. Tem que ir além. E o problema é que a sociedade nossa padece disso. Padece dessas coisas assim, simplistas. Aquela história antiga que a gente ouviu falar, né? Quando a moça fala, eu vou casar com você eu moro até embaixo da ponte. Isso dura até o casamento. No outro dia, cadê minha casa? Só que se não foi feito essa conexão antes, aí destrói o sonho. Então, essa coisa, você quer ver, esse negócio de desconexão, como é forte na Bíblia. O exemplo mais clássico, talvez, um dos mais clássicos na Bíblia, é a parábola do filho pródigo. É uma casa, é uma parábola, uma história sobre que Jesus está falando, mas ali o pai tem 2 filhos, o pai representa a Deus, e os filhos são seres humanos representados por 2 tipos de pessoas. Um que anseia sair da casa do pai e ter a vida própria a partir de si mesmo, sem ter que dar satisfação. E o outro que também é infeliz, que está na casa do pai, que acha que é responsável por tudo, mas que não queria estar ali. Também não está feliz com a situação que está. Então o pai tem que lidar com essa família disfuncional que somos nós, que queremos viver independentemente, e outros que até se fingem de bons filhos, mas que no fundo também estão tão descontentes quanto o outro, à espera de uma oportunidade de dizer que estão descontentes. E essa parábola ela é muito significativa, porque não existe conexão dos filhos com o pai. O pai deseja, mas os filhos... Então, o filho mais novo, ele precisa passar por uma série de situações, perder tudo, comer lavagem, para poder entender que lá, se ele manter a conexão com o pai, era muito melhor do que a vida que ele pensou que seria boa.
A solidão. A solidão. A solidão. Porque a solidão aconteceu na vida dele a partir do momento que ele não tinha mais dinheiro. E não é isso que acontece na vida de muita gente? Quando você tem dinheiro, você está assediado por muita gente. Quando você tem poder, você está assediado por muita gente. Quando você tem uma posição. Perdeu isso aí, então você vê que você não tem nada. Que na verdade ele não tinha conexão nenhuma. Não tinha nenhuma. Aí ele fica como do fio. Tá próximo. Exatamente. Com a sensação, né, de que tá, mas não tá nada. E o outro caso é aquele da mulher samaritana no Poço de Jacó, que já tinha tido 5 relacionamentos, estava no 6º. E estava tentando buscar uma conexão que ela não encontrava de jeito nenhum. E Jesus falou isso para ela. O que você está fazendo? Até ela encontrar com Jesus e a visão dela sobre a vida mudar. Porque daí ela entendeu, né, aquelas pessoas que ela evitava encontrar, né, porque ia ao meio-dia buscar água, lá no meio do dia buscar água no Poço de Jacó, para não encontrar com as outras mulheres, por causa da fama dela. Agora ela sai correndo e vai para a cidade contar que Jesus era o profeta, era o Messias, e com isso a cidade vem para conhecer Jesus. Você vê, uma conexão certa produz vida. Transformou a vida dela e a vida de vários cidadãos lá de Samaria. Nesse ponto exato que o pastor está falando, e aí? Nós temos uma atitude transformadora. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo, falando, é bonito falar. Mas você não sabe o que as pessoas fizeram para mim. Você não sabe a frustração. E nem queremos não dá. subestimar os de sentimentos. Maneira alguma. Mas assim, eu sempre gosto de imaginar, e aí vai ser uma forma de uma pergunta, assim, às vezes a pessoa já nos feriu. Ainda a gente vai continuar dando poder para ela continuar ferindo a gente? Isso tem que ter um ponto final. E tem uma atitude que Jesus nos ensina que é espetacular. E eu queria que o pastor falasse aí sobre o perdão, como esse agente, como essa ação transforma a vida das pessoas e isso vai gerando nos relacionamentos. Como é que na prática a gente lida com isso? Porque a gente fala de perdão. E como eu acho muito interessante a palavra perdão na língua portuguesa. Assim, não é assim nas outras línguas, mas na nossa, pelo menos eu tenho, quando eu vejo a palavra perdão, ela para mim ela suscita esse ar de aumentativo. Perdão é uma perda muito grande para mim. Perdão, uma perdona. Perdi uma coisa muito importante. Então, como é que eu vejo o perdão? Perdão é você assumir um prejuízo. Isso aconteceu comigo várias vezes no quesito financeiro, por exemplo. Bateram no meu carro. Aí você vai ver a pessoa que bateu, ela não tem condições de te pagar. Ela não vai te pagar. E se você insistir nisso, você vai ter muita dor de cabeça e não vai receber, porque realmente... E a gente, na qualidade, de ser humano? Na função de ser humano é uma coisa, mas na função de cristão, a gente fica com aquela assim, nossa, o cara não tem, eu vou tirar mais dele ainda, o que ele já não tem, eu não tenho cabeça. Isso não aconteceu uma vez comigo só. Várias vezes aconteceu comigo. Então, todas as vezes assim, eu dei como perdido, falei assim, bom, vou assumir o prejuízo. E você fala assim, mas e aí? Como é que você fica? A partir do momento que eu assumi o prejuízo, falei, Deus, me ajuda nisso aqui. Você sabe que uma pessoa que me passou a perna uma vez no negócio, isso me custou 2 anos da minha vida pagando o prejuízo. Então eu lembrava dessa pessoa todos os meses, durante 2 anos. Entendeu? Então, mas aí, se você perguntar para mim hoje, eu não lembro nem da feição da pessoa.
Você entendeu? Não está mais no meu coração. Você aceitou o prejuízo. Ela não me faz mal. Agora, se você perguntar assim, mas você cairia noutra com ela? É lógico que não. É lógico que não. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. E essa é uma lição que o nosso Deus nos ensina. O nosso Deus é o Deus das segundas, terceiras, quartas e quintas chances. Para nós isso é muito difícil, é muito complicado. Mas se nós fôssemos honestos e olhássemos as nossas vidas, o tanto de chance que Deus nos dá, a gente não conseguiria aplicar a justiça do jeito que a gente chama de justiça na vida dos outros, de tantas chances que a gente já recebeu. Então, a primeira coisa que eu penso é o perdão tem a ver com você querer. Como tudo na vida, né? Você tem que querer se conectar, você tem que querer perdoar, você tem que querer... É um exercício da vontade. Tanto que na Bíblia, aquilo que a gente chama de amor no dia a dia comum, não é um sentimento, é uma decisão. Eu estava ouvindo o pastor Israel Belo de Azevedo, falando sobre a Bíblia, as traduções da Bíblia e tal, e ele estava falando sobre um texto que é muito controverso na tradução que fizeram, quando Jesus fala assim, eu vim para trazer espada. Então, como é que Jesus fala, eu vim para trazer espada, se ele veio para falar de amor, aquela coisa, parece que não... E uma tradução, ele falou, uma tradução mal feita, resulta nessas confusões. Não é a palavra de Deus que está escrita errado, é a tradução, porque uma mesma palavra pode ter várias traduções. E eles entendem, estava ele e o Luiz. Então, eles entendem que a palavra espada não era espada, era uma outra palavra, que é decisão. Eu vim para trazer decisão. É diferente. Muito. Muito diferente. Então, quando a gente entende as coisas, eu tenho uma coisa comigo que a fé tem a ver com lucidez. Não tem a ver com coisas mirabolantes, com fantasia do sobrenatural. Não. É lucidez. Então, quando você entende as coisas, você é capaz de assumir uma outra postura. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei, porque eu já passei por isso. Nem sempre é fácil perdoar. Mas é o imperativo se você quiser viver bem consigo mesmo. Porque esse é clássico, né? A dica lá de Shakespeare, né? Hamlet, que fala... o não perdoar é você tomar uma gota um pouco de veneno todo dia esperando que o outro morra. Não, quem morre é você. Quando a pessoa fala assim, tô morrendo de raiva de fulano, quem que está morrendo? Você. Você que está falando. O fulano está bem. É que é sempre assim, o perdão é mais barato. Fica mais barato na conta. Então, mas a gente tem dificuldade em fazer essa conta. Exato. Mas por quê? Porque ao invés da gente ter a nossa consciência na razão, a gente permite que a emoção tome a gente. Justamente. E aí, a partir disso, a gente, corta as conexões. E os prejudicados não são só as pessoas que você também é. Sim. Porque quando você corta uma pessoa da sua vida, não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando daquelas com quem você tem... Porque as pessoas que machucam a gente são as que são mais próximas. Sim. Não são pessoas comuns do dia a dia, essas pessoas não deveriam, pelo menos, causar tanto impacto na nossa vida. Mas quem machuca mesmo são aquelas que você espera alguma coisa. Então, quando você corta essas pessoas... Por exemplo... a gente tem até aquela coisa assim, você está com uma pessoa que você conhece, é seu amigo há 20 anos. Aí essa pessoa faz uma coisa que te magoa, que te chateia. Você joga 20 anos de amizade fora por uma coisa que aconteceu.
Nós fazemos isso, sim, com muita facilidade. A gente não faz essa conta, né? Não, são 20 anos para uma coisa. Durante 20 anos, a pessoa serviu, a pessoa estava ali, a pessoa estava com você, você estava com ela. Agora, uma coisa foi suficiente para... Então, você vê que a conexão era muito frágil. Eu sou casado, você é casado, tem filhas. Se uma das suas filhas fizesse alguma coisa que te desgostasse muito, ela não deixaria de ser sua filha. Por mais que você ficasse mal, por mais que você ficasse... Se você tivesse o ímpeto no início de falar, eu não quero mais você aqui em casa. Entendeu? Na hora que aflora aquela coisa toda, né, a gente fala coisas que não deveria falar. Mas quem estaria perdendo também é você. E é essa conta, que é duro de entrar na cabeça das pessoas. É duro. E a gente não, volto a dizer, a gente não está diminuindo a dor. De jeito nenhum. A gente está dizendo o seguinte: a dor não está grande. Real, ela existe. Ela é grande, ela é real. E ela só vai ceder, e ela só vai diminuir, não quando você corta ou se afasta, mas quando você está disposto, de alguma forma, a lidar com isso. Toda vez que a gente foge dessas conexões, a gente, na verdade, como o pastor disse, se constrói a muralha, mas a muralha também está te sufocando. Com certeza. Eu tenho muito claro isso, que muita gente está tão sufocada por causa disso. Volto a dizer, a gente não tem nada contra essa questão da pessoa ter o pet, o animal. O problema é que ele transporta o sentimento para lá, tira das pessoas, e aí ele sacrifica o crescimento. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente está crescendo. Você está se relacionando com alguém, até mesmo está aprendendo. Aí você deixa de aprender. O que você faz? Aí você cria esse ostracismo, é uma palavra que eu gosto às vezes de usar. Você fica tão nesse ostracismo que aí você não percebe. Aí você vai perdendo a capacidade. Que nem uma pessoa no hospital. Ela não perde o movimento, às vezes, do dia para a noite, mas ela vai ficando acomodada e aquilo vai atrofiando. Vai atrofiando, até a hora que chega o ponto que ela não consegue mais andar. Então tem que exercitar isso para que isso faça bem para... E exercitar não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Né? Não. Não é. Não. Eu não gosto. Quem me conhece já sabe. Foi na academia? Eu fujo da academia. Meu Deus. Mas veja, a palavra de Deus, ela fala muito sobre essa coisa de relacionamento. Vamos começar com os básicos. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Igreja, por exemplo, é uma coisa que Deus fala que é bom, mas é difícil. Tem um subtítulo de um dos capítulos do Philip Yancey, daquele livro Maravilhosa Graça, em que ele fala assim: viver com os santos nos céus, ô glória! Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. E é verdade. Então, a igreja é tudo isso que você pensa mesmo. Tá tudo dentro. É uma extensão da vida lá fora. Não é diferente. São pessoas que estão sendo transformadas, ou pelo menos deveriam, né? E que não são transformadas completamente em vida. E quem conhece a Bíblia sabe que é assim. Nós não ficamos prontos dessa vida. E quando estivermos prontos, não ficaremos mais nela. Você sabe que a maior figura disso, que eu gosto, e o pastor pode explorar melhor até do que eu, os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, que é melhor mestre, que é melhor pastor, que é melhor evangelista. Meu Deus, tá tudo ali. E no fim deram canelada. E deram canelada. E nem assim, se você for analisar, quando Jesus vai ali falar com Pedro, você percebe claramente, ó, quando você se converter, o cara andou 3 anos e meio com Jesus e não era convertido. Então, às vezes a gente tem que olhar para a igreja e entender exatamente isso. Jesus está na igreja, o povo está adorando,
Os milagres estão acontecendo, mas ainda Então, existe um processo. Tem aquela analogia, né? O pessoal fala de igreja e hospital, é muito parecido. E talvez tenha, lá tem médicos, tem enfermeiros, tem o médico, vamos dizer assim, representando o pastor, enfermeiros, diáconos, aquelas coisas todas, e tem os pacientes, tem os doentes. Mas, na verdade, médico e enfermeiro também fica doente. E também vai para o hospital. E morrem também. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que entender que as funções não tornam as pessoas blindadas aos problemas e às situações ruins, às coisas que acontecem. Continua sendo ser humano, gente que precisa de Deus, que precisa do próximo, que precisa dessa conexão até com fauna e flora, né? Porque é gente. Não é porque tem Deus na vida que virou anjo, não virou. E a gente nunca vai virar anjo. Não é esse o propósito. O propósito não. O propósito de Deus não é esse. Quer ver outro texto conhecidíssimo das Escrituras que fala de conexão agora com Deus? O primeiro fala de conexão com a igreja, esse agora fala de conexão com Deus, é quando Jesus faz uma das declarações mais fantásticas que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Deus está buscando? Conexão. Uma conexão que nos faça bem, que nos ajude, não é? A ter os problemas da vida, o peso da vida, sendo tirado de cima de nós, e Jesus levando essa carga sobre ele, que foi o que ele fez na cruz. Não adianta você dar um carro para uma pessoa que sempre carregou o peso nas costas e ela continuar carregando o peso nas costas, porque eu sempre fiz assim. Então, esse é um convite de Jesus que fala de conexão com Deus. A gente tem que ir para Deus. Se você quiser ser uma pessoa leve, tem a conexão com o próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, essa coisa da gente ter um envolvimento com o próximo é necessário. Deus sabe que isso é a nossa cura. Ainda que seja dolorido. Ainda que seja dolorido, seja difícil, e frisando aquilo que você vem falando desde o começo, sem menosprezar a dor que a pessoa está sentindo pelo sofrimento que ela causou. Mas se ela continuar nesse caminho, ela vai ser... Tem uma frase que me acompanha muito, que não é sobre isso, mas ajuda muito nessa área. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, às vezes, você precisa terminar com aquilo que está te destruindo, consumindo, porque senão vai ser consumido a vida inteira. Então vai ser uma vida inteira de horror. É uma vida inteira de horror. A pessoa não tira aquilo da cabeça, não esquece. Eu sei que existem os traumas que podem ser tratados, essas coisas, ninguém está falando sobre isso. Mas o primeiro passo é a gente perdoar, se perdoar. Essas coisas trazem benefícios para nós. Com certeza é por aí. Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Não, eu porém vos digo, Jesus faz outro testamento aí, não é? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, você tem que pedir para que Deus abençoe, né? Quer dizer, quando você deseja que Deus pese a mão por alguém que fez uma dívida com você, por exemplo, você está pedindo para não receber mais. Entendeu? Porque se Deus destruir o cara, ele nunca vai te pagar. Então, ore para que Deus o abençoe de tal forma que ele tenha condições e reconheça que deve pagar a dívida para você. Você constrói duas coisas boas, você ajuda, aí se ajuda. E é isso que é a proposta de Deus para nós. A gente vencer aquilo que nos destrói, em nome de Jesus. Amém.
Pastor, então vamos convidar o povo para o nosso culto, vamos convidar aí para o domingo. Eu sei que tem gente que às vezes doeu, que hoje hoje mais pegou, incisivo, talvez. Mais incisivo, mas é necessário. É necessário. Então, pastor, convide o pessoal para termos a conexão. Gostaríamos de convidar vocês que não tem uma programação dominical, que não frequenta nenhuma igreja irmã cristã. Se você tiver um tempo para estar conosco ali na Avenida 13, número 826, entre as ruas 7 e 8, nós temos cultos nesse domingo às 8 horas da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado, vai ser muito bem-vindo. Dia 15 de dezembro, já estamos falando, já estou antecipando isso aí para vocês. Espero que esse programa esteja passando lá nessa época, porque nossos programas são gravados. Dia 15 de dezembro nós teremos a nossa cantata de Natal. E nós gostaríamos muito que você estivesse conosco no domingo, 15 de dezembro, às 18 horas. Vai ser uma bênção tê-los conosco. E às quartas-feiras, às 19h30. Deus abençoe vocês. Que você tenha ouvido tudo isso, que você abra o seu coração, deixe o Espírito Santo agir, separe um tempinho para orar, para perdoar quem tiver que perdoar, voltar a ter conexão, aproveita essa oportunidade. É verdade. De novo, siga a gente nas redes sociais, coloca o sininho lá, participe conosco, coloque a sua pergunta. Tenho certeza que o programa de hoje ele é algo abençoador demais, então coloca lá, e se você precisar de alguma coisa, a gente quer orar pela sua vida, estamos à disposição para sermos para você uma palavra transformadora do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir.